Vamos falar, né, de autonomia. E autonomia é nosso objetivo final. Claro, a gente pensa na nutrição do bebê, na nutrição da criança, mas autonomia, quem é o pai que não quer que seu filho coma sozinho? Que a gente não precisa estar alimentando ele. Mas a gente precisa entender o que é que funciona. Eu sempre digo, não existe um método ideal, existe o que funciona para sua família, para sua realidade. Então, a gente tem o método tradicional, né, a mãe alimentando o bebê. E mais recentemente, em 2008, foi criado o método BLW, que ele preconiza a introdução alimentar gradual e natural e tem um objetivo final assim maior na autonomia do bebê, né, da criança levar o alimento à boca sozinha. Então, como é um método mais atual, né, e rola toda aquela bagunça, é muito bonitinho de ver o bebê com a mãozinha pegando a comida e levando. Então, se criou a imagem de que o BLW é o melhor método possível. E nem sempre é assim. Às vezes não funciona. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ele recomenda o método tradicional e o método BLW junto. Então a criança pode pegar na comida e levar a boca, a criança pode manusear, pode explorar, mas a mãe pode pegar a colher e oferecer a comida para a criança também. Mais recentemente ainda veio a evolução do BLW, que é pouco falado, é o método Bliss, que ele só a diferença para o BLW é que ele vai direcionar quais alimentos você vai colocar no prato da criança. Foram feitos alguns estudos e viram que crianças com introdução alimentar pelo BLW, elas tinham alguns déficits nutricionais. Então, o Bliss, ele traz assim, cada refeição vai ter que ter um cereal, tubérculo, oleaginosas, leguminosas, enfim, né? A parte nutricional aí é só uma pequena diferença. Então, você tem que encontrar aquilo que funciona para sua família, né? Tem criança que não gosta de pegar muito no alimento. Pega, mas pega pouco. Então, o BLW não vai funcionar com ela. Tem criança que demora muito na coordenação motora de levar esse alimento à boca, então ela acaba tendo uma perda de peso aí. Então a gente precisa dar a colherzinha e direcionar esse alimento para a boca da criança. Então a gente vai pensar nisso, né? O que é que vai funcionar para essa criança? O que é muito comum da gente ver, né? Às vezes a criança demora um pouquinho, ela tá um pouquinho mais lenta na introdução alimentar, foi o que aconteceu com o meu filho. Ele começou devagarzinho, e aí, de repente, ele começa a comer mais, ele começa a provar novos alimentos, a comer em uma quantidade maior, em comer uma variedade maior, as refeições que a gente oferece, o alimento, ele começa a aceitar mais. Só que aí o que é que acontece? Meu filho começou a comer bem lá por volta dos 10 meses, então eu vou lá e vou dar grãos a ele, vou dar uns pedaços a ele. Com 10 meses, a criança que iniciou lá atrás certinho, ela talvez consiga comer esses grãos, mas a criança que começou mais tardio, ele não vai conseguir. Então a gente precisa, quando a gente fala em respeitar o tempo da criança no período de introdução alimentar, é nesse sentido, né? A gente precisa evoluir de acordo com que ela tem competência motora oral para comer. Não adianta a gente querer que ela coma alguma coisa que com 10 meses ela tem capacidade de comer. Ela tem capacidade caso ela tivesse iniciado dentro do período recomendado, que é por 6 meses, por volta dos 6 meses. É diferente dos marcos do desenvolvimento, né? Hoje em dia é muito delicado se falar, toda criança tem seu tempo. A gente tem que ter cuidado com isso. Os marcos de desenvolvimento, eles existem para nos nortear. Então, se alguma criança está atrasada naqueles marcos, principalmente os marcos obrigatórios, a gente precisa ficar atenta, a gente precisa procurar profissionais para nos ajudar. No caso da alimentação, a introdução alimentar, ela é um período de aprendizado até 1 ano de vida. O principal alimento da criança é o leite materno ou a fórmula. Então, até lá é normal que ela não coma algumas vezes. Os marcos dela, né, o desenvolvimento motor dela vai ser de acordo com as experiências que ela tem. E não porque a musculatura está pronta, a mastigação está pronta. A mastigação ela é aprendida. E ela aprende com experiências. Ela precisa de alimentos na boca para que ela faça os movimentos corretos.